Só tenho uma pequena... Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite dirigido pela Drone Portugal para estar aqui presente hoje. Para nós também é muito importante a nossa participação nestes eventos. Como já foi aqui dito, nós não somos um bicho-papão. Nós consideramos muito importante a participação de todas as pessoas na elaboração do regulamento e na interação com a Autoridade Nacional da Aviação Civil. É extremamente importante. A Autoridade Nacional da Aviação Civil tem um vasto número de responsabilidades e uma delas é os drones. Os drones é uma tecnologia que chegou e que levanta-nos um grande desafio a todos nós, como eu irei aqui passar numa pequena apresentação. E posso dizer que também, inicialmente, nós próprios também tivemos as nossas dificuldades em regulamentar a questão das aeronaves tripuladas remotamente, como é conhecida tecnicamente, mas vou chamar os drones. E também nos colocou, como a todos nós, porque é uma nova realidade, como é que nós vamos regular. Mas aquilo que eu gostava de dizer, antes de entrar em detalhes, o nosso regulamento, o regulamento que está em vigor, é um regulamento extremamente liberal. E se é liberal, traz mais responsabilidade a todos os operadores. E por isso, pegando as palavras do Sr. José Carlos, gostava de dizer que é importante, quando se tem liberdade, que também haja responsabilidade. E por isso, quando falou que o grupo que existe, o Drone Portugal, são pessoas que pretendem ser responsáveis, fazer uma utilização do espaço aéreo responsáveis, eu também dou os parabéns por essa iniciativa e também por contribuir de uma forma pedagógica para a divulgação da regulamentação e todos os aspectos relacionados com a utilização do espaço aéreo. Porque a utilização do espaço aéreo é algo que mexe com o transporte aéreo clássico, o transporte aéreo tripulado. E o transporte aéreo tripulado, estamos a falar de transporte aéreo de passageiros, acima de tudo. E esse nunca pode ser posto em questão. Porque as últimas notícias que vieram ao lume nos últimos tempos vieram trazer uma preocupação, nomeadamente o avistamento de drones junto dos aeroportos ou dos aeródromos ou dos canais de aproximação. E há uma regra que quem utiliza drones é completamente diferente da aviação tripulada. É que na aviação tripulada nós temos, é o chamado ver e evitar. Mas quem está a pilotar um drone não tem essa capacidade. Tem que haver outros sistemas tecnológicos que neste momento ainda não estão suficientemente desenvolvidos para trazer tecnologia que permita uma coordenação entre as aeronaves tripuladas, entre um piloto que está a pilotar uma aeronave e um piloto que está a pilotar uma aeronave remotamente tripulada e que pode nem estar a vê-la. Porque, como eu irei passar na minha pequena apresentação, há voos que podem ser feitos à linha de vista e há voos completamente automatizados ou autónomos. E isto é uma nova realidade, meus amigos, que está para ficar. Aliás, o futuro, eu atrevo-me a dizer que se calhar daqui a 20, 30 anos, entrar dentro de um drone e ir para outro ponto, para fora do país, é uma realidade. Aliás, há vários países, no Dubai, já se está a desenvolver o táxi aéreo. Se calhar daqui a uns anos vamos ter o Uber Drone, em que nós podemos entrar com toda a segurança e deslocarmos do ponto A para o ponto B. Mas este desenvolvimento tecnológico implica também a envolvência das comunidades. Eu posso-vos dizer, quando nós fizemos o regulamento, a primeira vez dissemos: isto não é aquilo que nós pretendemos regular. Porque nós, enquanto autoridade, também temos que tornar possível o que é necessário. E tornar possível o que é necessário é uma regulamentação que se adequa à nossa realidade. E por isso foi extremamente importante a consulta pública. E por isso aqui é um desafio que deixa a Drone Portugal, que todas as vezes que tiverem questões a colocar ou que esteja em causa o debate de nova regulamentação, que participem, porque a vossa ajuda é fundamental e prioritária e estratégica para nós consigamos fazer algo pela drone. Eu se calhar passaria agora uma pequena apresentação, que vou tentar não ser maçudo. A minha área é a área, eu sou jurista, mas também tenho uma certa paixão pelos drones, e digo esta paixão pelos drones começou pelo seguinte: toda a gente dizia que os drones diabolizam os drones, e os drones servem para atentados terroristas, os drones servem para a devassa da vida privada, os drones... Eu disse, mas os drones, como qualquer instrumento ou meio, podem ser utilizados tanto para o bem como para o mal. Mas eu quero dizer aqui uma pequena história. Houve alguém que aqui há 2, 3 anos atrás, em plena crise, perdeu o emprego.
e com um subsídio de desemprego foi bater à porta da ANAC e disse: o que é que eu posso fazer? Eu tenho uma ideia, e a ideia é comprar um drone e com esse drone poder fazer o avistamento ou verificação do míldio nas vinhas do Douro. Isso é uma excelente ideia. Nós estamos cá para apoiar. Porque, como já foi aqui dito, há muitas pessoas que utilizam os drones como ganha-pão. Tem um papel fundamental na economia. Há muita gente que criou postos de trabalho. E hoje os drones são utilizados na agricultura, na proteção civil, como já foi aqui dito, na segurança, na defesa, e há pessoas na fotografia aérea. Hoje a ANAC é contactada por um conjunto de número de pessoas. Eu posso dizer que no ano passado tivemos para cima de 1000 contactos, seja por e-mail, seja contactos telefónicos, porque há pessoas que vivem disto e nós não podemos estar a criar barreiras que não são necessárias e que o que prende a quererem criar essas barreiras é o fantasma do desconhecimento. E é verdade, nós, voltando só ao início, quando iniciámos a elaboração do regulamento, deitámos 2 vezes o regulamento para o lixo, porque não era bom. Não era bom porque também o primeiro passo é criar alguma coisa. E depois estamos cá para a crítica. E a crítica, nós estamos abertos à crítica, porque a crítica também nos ajuda a construir, porque o papel é fundamental, é das pessoas que estão no terreno. Muitas vezes nós temos os conceitos teóricos da navegação aérea, da segurança da navegação aérea, mas o papel das pessoas que operam, tanto a nível de lazer como a nível de laboral, é extremamente importante e contribui certamente para nos ajudar a construir uma melhor regulamentação. Temos um site dedicado à temática dos drones, que é o voanaboa.pt, e também temos uma aplicação que pode ser descarregada de uma forma gratuita na internet, que permite a cada um de nós que quer utilizar um drone saber se aquela zona é uma zona de espaço livre ou um espaço com restrições. E mais uma vez, muito obrigado, porque com a vossa presença e a possibilidade de divulgar pelas redes sociais, podemos contribuir para a implementação da regulamentação e tornar a utilização dos drones uma atividade segura no nosso Portugal. Muito obrigado. Vou só fazer uma pequena apresentação em traços gerais do regulamento. Isto só para ter um enquadramento histórico. No final de dezembro de 2016, a Autoridade Nacional da Aviação Civil aprovou um regulamento de utilização dos drones. E este regulamento, essencialmente, cinge-se aspectos de utilização do espaço aéreo, ou seja, é navegação aérea. Neste regulamento não vão encontrar regras específicas relativamente à emissão de licenças, relativamente à emissão de certificados de aeronavegabilidade dos drones, ou um regime sancionatório. Aquilo que vão encontrar é as regras iniciais de utilização do espaço aéreo. Como deve imaginar, quando nasceu a aviação tripulada, o que é que nasceu primeiro? Nasceu primeiro os aviões e depois é que nasceu o direito aeronáutico, é que se foi construindo. E aqui a filosofia é a mesma. Aquilo que nós pretendemos e a nossa preocupação inicial, e isso também fruto da consulta pública, em que recebemos mais de 300 contributos no âmbito da consulta pública do nosso regulamento, foi criar regras de utilização do espaço aéreo. E as regras do espaço aéreo, essencialmente, dividem-se em regras gerais e regras específicas. Mas eu só queria deixar aqui uma exceção. O nosso regulamento não é aplicável às chamadas aeronaves de Estado, nomeadamente às aeronaves, aos drones da Força Aérea, aos drones que são utilizados pela PSP, pela GNR, ou na busca e salvamento da Força Aérea, porque são consideradas aeronaves de Estado. E as aeronaves de Estado estão isentas, obviamente, do cumprimento das regras gerais da aviação civil. E por isso aquilo que eu vou passar aqui a explicar é as regras gerais de utilização. Nós temos regras gerais que prendem-se com a utilização geral, e a regra geral é: todos os pilotos de drones, os operadores de drones, podem operar o seu drone até a altitude máxima de 120 metros e à linha de vista. Porquê a altitude dos 120 metros? Tem uma razão de ser. É que a aviação, em geral, tem que andar acima dos 150 metros, exceto em determinados trabalhos aéreos. E por isso, criámos uma regra simples em que, se é uma zona de espaço aéreo não controlado, em que se pode voar livremente, então os drones podem voar até aos 120 metros. E
desde que o piloto de drone consiga nunca perder da linha de vista o drone. Isso é a primeira regra, é uma regra geral de utilização dos drones. Por outro lado, os voos têm que ser diurnos, ou seja, não há a possibilidade de realizar voos noturnos. Neste momento carece da autorização da ANAC. Não quer dizer que no futuro, tendo em conta a experiência de um ano de execução do regulamento, que nós não possamos no futuro rever algumas situações e criar cenários standard em que pode-se dispensar a utilização de uma autorização prévia da ANAC. Mas neste momento, quem quiser, se for uma zona livre, pode voar, e isso basta ir à aplicação do drone, a aplicação voa na boa e consegue saber se aquela zona é livre de utilização. E por isso pode voar com segurança até aos 120 metros e sempre à linha de vista. Isto são as regras, e depois há um conjunto de regras gerais que acho que são extremamente assimiláveis. Evidentemente, quem está a pilotar o drone deve estar na posse das suas faculdades, deve garantir que, apesar de estar a utilizar o drone numa zona que não é espaço aéreo controlado, que não tem qualquer implicações, por exemplo, está a um avistamento de outras aeronaves. Em caso de avistar uma aeronave tripulada, deve colocar o drone imediatamente no chão ou afastar-se o máximo dele, porque, como deve imaginar, é muito mais fácil um piloto de drone avistar um avião do que um avião avistar um drone. Por isso, e o piloto de drone deve sempre manter o contacto visual com o drone. Isto para quê? Para garantir a segurança durante toda a operação. Depois temos um conjunto de regras específicas na utilização dos drones. E essas regras específicas prendem-se com a utilização na proximidade dos aeroportos ou dos aeródromos, em que, obviamente, é necessário regras específicas. Como deve imaginar, os pilotos de drones não podem voar livremente na proximidade do aeroporto, em que tem uma CTR, que é uma zona de controle de tráfego aéreo. Dentro dessa zona, o movimento das aeronaves é controlado por um controlador de tráfego aéreo. É evidente que quem utiliza um drone não está sujeito a esse controle, ou seja, neste momento não há tecnologia que o permita. E se calhar haverá situações que não é possível estar um controlador de tráfego aéreo a controlar aeronaves tripuladas e com remotamento. Por isso, nós criamos, junto dos aeroportos, determinadas restrições à utilização dos drones. E a regra é muito simples. Centrando no centro da pista do aeroporto, vou dar o caso do aeroporto Humberto Delgado, criou-se vários círculos. E esses círculos, como depois o meu colega vai apresentar, são zonas de proibição. Porque são zonas críticas, em que naquela zona não pode haver avistamentos ou aproximação de drones, porque isso compromete a segurança aérea. Porque uma das grandes regras para os pilotos é, na fase crítica do voo, há duas grandes fases críticas no voo, é a descolagem e a aproximação. E na aproximação à pista, que é uma das fases mais críticas e onde houve mais avistamentos, o piloto tem que estar num ambiente chamado esterilizado, ou seja, não pode haver nenhum elemento exterior que perturbe o manuseamento da máquina e a aproximação à pista. E por isso, o facto de muitas vezes existirem avistamentos de drones pode não comprometer de uma forma imediata a segurança do voo, mas o que é certo é que eles não deviam lá estar. Mas os pilotos estão treinados para, se existir alguma situação anómala, têm que abortar a operação de aterragem. Por isso, nós criamos zonas que depois vão aqui ser vistas no Google Earth, em que há uma zona vermelha em que é expressamente proibido voar com drones, nomeadamente na proximidade dos aeroportos, mas à medida que nos afastamos do aeroporto, criamos um sistema, cá está, liberal, em que se permite voos até 60, 80 e 120 metros. Isto é uma regra específica para a utilização no aeroporto Humberto Delgado, Francisco Sá Carneiro, em todos os aeroportos do nosso país. Depois temos as situações
das ATZs dos aeródromos. E aí também há regras específicas. E quando alguém pretende voar um drone numa zona de voo, ou Air Traffic Zone, ou seja, uma zona do aeródromo, também carece de autorização do diretor do aeródromo ou do AFIS, consoante, ou de quem presta a informação aeronáutica nesse raio. Isto é para quê? Mais uma vez, a aviação civil funciona com cooperação e articulação. Isto é, alguém que, com base na sua aplicação, ou se for à base, ao nosso site, descarrega um conjunto de ficheiros, consegue saber se naquela zona, em concreto, é possível voar um drone. E ver quais são os condicionantes. E se estiver numa zona de um aeródromo, evidentemente carece de autorização do diretor do aeródromo. Porque é o diretor do aeródromo é que sabe as atividades aeronáuticas que vão decorrer naquele aeródromo. E por isso é importante existir coordenação, cooperação e comunicação. E por isso eu gostaria de deixar esta nota. Temos regras gerais de utilização e depois regras específicas que têm a ver com a função da tipologia do aeródromo. E dentro do aeródromo nós temos até, muitas vezes, condições específicas. Eu estava aqui e falei da questão de que um drone só pode operar até 120 metros. Isso é uma regra geral. Mas, evidentemente, se um operador... Eu pretendo fazer umas filmagens, já acontece, estou a ver ali o Carlos Pinota, que às vezes a comunicação social, por razões óbvias, carece de subir acima dos 120 metros. Nós fazemos uma avaliação de segurança ou avaliamos a zona. Às vezes a questão é, pode ser uma zona em que não há espaço aéreo controlado, em que não há qualquer risco para a aviação, e nós emitimos uma autorização. Mas, como eu ia dizer, há determinadas zonas, determinados aeródromos, com a autorização do diretor do aeródromo, até podem evoluir até ao máximo desse bloco de espaço aéreo, as chamadas Air Traffic Zones. Muitas vezes, que pode variar de aeródromo para aeródromo. Há aeródromos que o bloco de espaço aéreo, ou seja, aquele volume de espaço aéreo que é controlado ou onde prestam informação, pode ser de 400 metros, 600 metros, e os operadores de drones ou os pilotos de drones podem operar dentro desse bloco de espaço aéreo até ao limite máximo, porque existe ali uma caixa de segurança. E depois temos aqui outra zona, a questão, e que se falou aqui, na questão do aeromodelismo. E o aeromodelismo foi uma das forças vivas que criticou mais o regulamento em sede de consulta pública. E que nos chamou-nos para a atenção, porque o aeromodelismo é uma atividade, eu não quero estar a incorrer em erro, que tem quase 100 anos. É uma atividade regulada, em que as pessoas são responsáveis, em que as pessoas têm uma autorregulação, como foi dito aqui pelo José Carlos. Tem uma cultura aeronáutica, tem uma cultura desportiva de utilização do ar. E por isso a gente diz, espera lá, nós temos que casar aqui duas realidades. Uma é a realidade dos aeromodelistas, outra é a utilização do ar, porque a utilização do ar compete a duas entidades, a ANAC e a AEN. Mas também temos aqui uma atividade autorregulada. Então tivemos que criar um regime de exclusão para os aeromodelistas, porque em 100 anos, não sei se houve incidentes, graças a Deus não houve incidentes, ou os que houve, a atividade humana acarreta sempre um risco, mas são mínimos. E então nós excluímos a atividade dos aeromodelistas. E excluímos e introduzimos aqui uma norma específica para eles, que é: os aeromodelistas, através das suas associações, apresentam à ANAC os terrenos ou os locais onde pretendem operar, com as suas limitações, ou aquilo que pretendem, do ponto de vista vertical e horizontal, qual é o volume de espaço aéreo que necessitam. A ANAC valida e dentro desse bloco de espaço aéreo eles vão à vontade. Porquê? Nós sabemos que é uma atividade autorregulamentada. Ou seja, são pessoas responsáveis e têm uma cultura. Então aquilo que nós fizemos foi casar a cultura aeromodelista com a cultura aeronáutica. Porque os drones têm muito mais do que aeromodelismo. Aliás, inicialmente havia uma certa tendência do aeromodelista dizer: nós não somos dronistas. É verdade, mas os drones é uma realidade que está aí e, como eu já disse no início, que vai para ficar, seja para efeitos laborais, seja para efeitos desportivos, seja para efeitos de investigação científica ou ao serviço das forças de segurança, militares e da própria proteção civil. Por isso nós criamos um regime específico para os aeromodelistas. E eu não vou avançar muito mais, só para chamar a atenção do seguinte.
que é onde muitas vezes acusam o dedo aos dronistas. Quer dizer, quem utiliza os drones pode pôr em causa a devassa da vida privada ou a intimidade das pessoas. Aos meus amigos, a devassa da vida privada pode ser posta por alguém num avião, alguém num helicóptero ou alguém que utiliza atualmente os telemóveis, permitem estarmos no concerto a filmar em direto e estar a captar imagens de pessoas. Por isso não diabolizem os drones. As pessoas, evidentemente, se calhar, compete à ANAC, que se calhar compete também às associações, chamar a atenção para a chamada legislação específica que existe. Há a legislação específica da proteção de dados pessoais. Há o Código Penal que diz que nós não podemos filmar as pessoas sem a sua expressa autorização. Nós também temos que passar, e isso precisamos das forças vivas que falou, as pessoas que estão no terreno, a ter uma cultura aeronáutica que podem fazer uma utilização segura dos drones, mas em zonas específicas ou que estejam fora ou afastadas dos aeroportos, e acima de tudo tem que respeitar os direitos das outras pessoas, nomeadamente a vida privada, a segurança, porque muitas vezes as pessoas, eu quero filmar um concerto, é importante filmar um concerto, mas então temos que criar regras específicas, ou seja, a ANAC permite que haja um sobrevoo de concertos, mas nós criamos regras específicas. Olha, em caso de falha do motor, qual é o mecanismo alternativo? Ou seja, porque nós queremos garantir que possam voar, mas com segurança. E isto tudo é possível. Tudo é possível em aviação civil, desde que haja coordenação. E, acima de tudo, nós não podemos pôr a cabeça na areia, porque o futuro, como já foi dito, e se calhar vai ser aqui dito, o futuro vai ser a utilização de drones. É isso. Atualmente, já esteve em consulta pública a regulamentação europeia, que vai sair dos drones, e o futuro, e já é assumido pela própria Comissão Europeia, é que cada vez mais os drones vão ter um papel fundamental nas nossas vidas. Já se fala no chamado U-Space, que é espaço, chamadas bolhas eletrónicas, em que os drones podem circular com rotas determinadas, que têm uma identificação eletrónica, só que essa tecnologia ainda está a ser desenvolvida. E que, se calhar, eu estou no meu local de trabalho e quero pedir um McDonald's, ou passando a publicidade, e chamo um drone, e o drone, com rotas pré-definidas, consegue ir buscar, seja comida, seja, por falar em comida, a Câmara Municipal de Penela utiliza um drone para levar comida a um senhor idoso numa zona remota. É um voo remoto. Os CTT já fizeram testes. Ou seja, a Proteção Civil, pelo menos no Porto, já utiliza. Na Madeira também já utiliza. Para ver a derrocada das arribas, já não mandam pessoas. São máquinas que vão lá. E isto, meus amigos, é o futuro. E o futuro, ou nós queremos fazer parte dele, ou então ele passa por cima de nós. Porque a questão dos drones neste momento, mais do que regulamentação, é tecnológica. E nós sabemos que há uma grande preocupação, e bem, por parte do Governo, de salvaguardar a segurança das pessoas, mas, neste momento, quem quiser fazer mal, faz. Independentemente daquilo que nós possamos criar as melhores leis ou as melhores regulamentações. Passa tudo pela consciência. E, para isso, contamos com o papel das associações de fazer a divulgação pelas forças vivas e cooperar com vocês. E espero que também cooperem connosco, para criarmos e ajudarmos a divulgar todas as ações e divulgação de toda a nossa argumentação. Ou seja, criamos a argumentação, pode não ser a melhor do mundo, mas é aquela que tem funcionado. E certamente estamos disponíveis para fazer os ajustamentos necessários. Muito obrigado. Proteger as operações e os treinos militares nas zonas circundantes dos aeródromos. Temos o caso de Alverca, Beja, os Açores, as Lajes, depois Montreal, Montijo, Ovar, Sintra e Tancos. As áreas temporariamente reservadas, que fazem parte da estrutura também do espaço aéreo, temos na zona do Arripiado, na zona de Tancos, em Estremoz, em Moncorvo, em Santiago do Cacém, por aí fora. Este tipo de áreas, nomeadamente as perigosas e as restritas, têm diversos horários de funcionamento. Algumas delas estão permanentemente ativas, outras são ativadas por diversos mecanismos, sejam eles o FUA, um instrumento que dispomos para gerir o espaço aéreo denominado Flexible Use of Airspace, em que só no dia anterior é que são informados os utilizadores de que essa área estará ativa no dia seguinte.
e algumas delas podem ainda ser ativadas por um instrumento que temos, que é o denominado NOTAM, o Notice to Airmen, que é um instrumento que permite divulgar informação sobre a utilização do espaço aéreo, entre outras informações, para os utilizadores. Já as áreas temporariamente reservadas são áreas que, em regra, são ativadas recorrendo a esse mecanismo do Flexible Use of Airspace. Ou seja, os utilizadores só sabem que essa área está ativada no dia anterior à sua utilização. Vamos socorrer um pouco aqui do trabalho dos nossos colegas da ANAC. O site Voa na Boa proporciona os tais KPMZ, e isto é a figura que, se tirarmos todos os restantes filtros, obtemos relativamente ao espaço aéreo sob jurisdição militar. Estas são as áreas que começam, em termos de limites verticais, na superfície e, portanto, são as mais importantes para a vossa atividade, e daí estarem representadas na aplicação Voa na Boa. Dir-me-ão, mas os mapas anteriores tinham mais áreas do que estas. É verdade. Mas as restantes áreas de espaço aéreo, que eu penso que poderemos ver no próximo slide, não sei se é muito visível, essas são áreas cujo limite vertical inferior não começa na superfície, começa sempre acima de 1000 pés. E, portanto, são áreas que não são tão importantes para a vossa atividade. Sendo que, se a operação de qualquer aeronave necessitar, nomeadamente os drones, necessitar de ser operada a essas altitudes, há um mecanismo de coordenação entre as entidades civis e militares que geram o espaço aéreo para que seja feita essa coordenação, em regra, com a publicação do NOTAM e com a segregação de espaço aéreo. Para além destas áreas todas que falei, que têm a ver com a estrutura permanente do espaço aéreo e que está publicada no IP, ou seja, a publicação oficial da informação aeronáutica, existem ainda outras áreas que normalmente são reservadas para exercícios onde decorrem operações e treinos militares. Eu dou aqui o exemplo de dois que são paradigmáticos porque ocupam uma grande extensão do espaço aéreo anualmente. O primeiro, o Real Talk, é um exercício multinacional que terminou há dias, que decorre normalmente em fevereiro, março e com os meios sediados na base aérea de Montreal. O segundo é também um exercício multinacional, também patrocinado pela Força Aérea e sob os auspícios da Agência Europeia de Defesa, e este corre, em regra, entre maio e junho e também consome grandes porções de espaço aéreo. E, quando estes exercícios estão a decorrer, como é óbvio, a vossa atividade é limitada quando acontece nas zonas que conflituam com o exercício. E, portanto, porque é que nós, de vez em quando, e tentamos que isso aconteça o mínimo possível, temos que vos limitar na vossa operação quando ela acontece em áreas sob jurisdição militar? Porque quer naquelas áreas que eu vos referi que fazem parte da estrutura permanente do espaço aéreo, quer nas outras reservadas para exercícios e operações militares, a nossa operação não é igual à operação civil do transporte aéreo regular comercial. A nossa operação tem atividades que causam perigo para a vossa atividade. E a vossa atividade pode causar perigo às nossas atividades. E por isso é que tem que ser bem coordenada e tem que obedecer a regras. Tenho aqui vários exemplos do tipo de atividades que podem acontecer em áreas sob jurisdição militar. Temos ali o apoio aéreo próximo, largada de carga, largada de pessoal, paraquedismo, tiro, treinos de busca e salvamento e enfim, outras atividades de tiro que podem fazer perigar a vossa operação e, como disse, que a vossa operação pode também trazer riscos à nossa operação. E sim, é verdade, nós também temos, na área da Defesa Nacional, nos 3 ramos das Forças Armadas, também utilizamos, nós gostamos de chamar aeronaves não tripuladas. Temos ali o caso da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Algumas destas aeronaves já foram, inclusive, utilizadas em ambientes operacionais reais. E, portanto, estas atividades acontecem nas áreas sob jurisdição militar ou em áreas reservadas para o efeito. E também aí tem que ser coordenada com as vossas atividades. Para além de todas as áreas que estive a falar até agora, as que fazem parte da estrutura permanente do espaço aéreo e aquelas que são criadas pontualmente para exercícios e operações militares, existem ainda umas áreas que já foram referidas ali pelo representante da ANAC,
que derivam de legislação especial, nomeadamente daquele quadro normativo que ali está referido, e que tem a ver com a proteção dos órgãos de soberania, com a proteção do património cultural e com a proteção das instalações de segurança e da defesa nacional. Ora, estas áreas situam-se basicamente aqui na zona da Grande Lisboa. Como foi referido há pouco, temos ali 3 zonas, a Zona 1, a Zona 2 e a Zona 3. A 1 que protege ali a Baixa Pombalina, entre o Terreiro do Paço e o Recio. A 2 que apanha ali uma zona Alcântara, Palácio das Necessidades, anda por aí. A Zona 3 que abrange toda aquela zona do Palácio Presidencial em Belém. Depois temos outras zonas que têm a ver com instalações militares, nomeadamente, e da segurança, nomeadamente no Monsanto, que apanha a zona do Comando Aéreo, o Tribunal de Monsanto e a prisão. A zona de Oeiras, das instalações da NATO. Na margem sul, aqui mais perto, temos uma zona que protege as instalações da Marinha no Arsenal do Alfeito e uma zona que protege mais a sul, no Pinhal do Armeiro, junto à Lagoa de Albufeira, as instalações da NATO. A regra geral, de acordo com este normativo legal, é a proibição dos voos, nomeadamente abaixo de 750 metros, cerca de 2.500 pés. No entanto, nós na AN recebemos pedidos para a operação, nomeadamente de drones, nestas áreas, e sempre que possível tentamos acomodar esses pedidos, desde que devidamente justificados. Por vezes as autorizações saem com algumas limitações, mas enfim, é uma forma de mitigar e de não vedar completamente o acesso a estas áreas. No fundo, em termos da utilização do espaço aéreo sob jurisdição militar, o que nós queremos é acomodar os interesses de todos. As atividades de lazer, as atividades económicas, mas também os interesses da defesa e da segurança nacional. E, portanto, em termos de espaço aéreo, basicamente o que nos interessa é a salvaguarda da segurança de todos os utilizadores do espaço aéreo, de todos os voos, sejam eles civis ou militares, e também a segurança dos bens à superfície. Imagens aéreas. São imagens recolhidas de um equipamento instalado ou transportado a bordo de uma aeronave que seja tripulada ou esteja sob controle de quem está a fazer as imagens aéreas. A questão do controle, já agora a questão do controle é que é determinante aqui, porque elimina logo a pessoa que leva uma máquina fotográfica, que é aquele slide que é mostrado no canto inferior. Uma pessoa que leva uma máquina fotográfica a bordo de um avião comercial de carreira não tem que pedir autorização de nós, porque a pessoa como passageiro não tem controle sobre o avião, não consegue manobrar o avião para recolher as imagens que pretende, os ângulos que pretende, as altitudes que pretende, e desinteressa-nos completamente desse tipo de imagens aéreas. E claro, também imagens aéreas feitas eventualmente com mais uma caricatura do que outra coisa, mas eventualmente com um animal transportando um equipamento fotográfico. Não existe um controle preciso ou pronto de que aquela imagem aérea representa algum risco, daqueles riscos que nós, e já vamos ver quais, que nós pretendemos gerir. E claro, também todas aquelas imagens que são recolhidas, por exemplo, se eu tiver uma câmera a filmar e a atirar ao ar, isso não é imagens aéreas na acessão daquilo que é suposto nós controlarmos. O regime jurídico é este, é um regime jurídico ali na parte inferior, está um decreto-lei dos anos 50, que foi regulamentado por duas portarias. É um regime jurídico que foi feito com uma realidade diferente e que nós, numa interpretação atualista, tentamos adaptar. Enquanto não é um regime jurídico, é um regime jurídico emanado pelo legislador, não é um regulamento administrativo. Portanto, não imaginamos fazer um regime novo, tem que ser o legislador a produzir. Sei que é um processo que está em curso, mas porventura demorará. O que é que nós fazemos? Fazemos uma interpretação atualista do regime e tentamos adaptá-lo às circunstâncias de hoje, nomeadamente à realidade dos drones. Mas quando se faz um requerimento propriamente dito, depois no dia a dia, basta indicar as localizações e
E julgamos que isto vai agilizar e muito do ponto de vista de quem faz os requerimentos e do ponto de vista de quem tem que gerir a tramitação dos requerimentos, vai facilitar e muito a nossa vida a todos. Mas eu tinha falado também que isto foi o que nós fizemos, o que eu acabei de dizer agora, foi o que nós fizemos em prol de facilitar e de introduzir aqui tecnologias que facilitem a vossa atividade, mas nós temos que gerir os riscos. E que riscos são esses? Bom, se estivermos a falar de imagens aéreas, e recordo mais uma vez que levantamentos aéreos não é só imagens aéreas, mas este será o interesse da maioria das pessoas aqui. Se estivermos a falar de imagens aéreas, em termos de gestão do risco, nós dividimos-las em duas. A ortofotografia apresenta riscos próprios. Por exemplo, numa ortofotografia disponibilizada, já vimos aqui uma plataforma de informação geográfica que está disponível online, gratuitamente. Na ortofotografia, tipicamente existente nessas plataformas, nós conseguimos, por exemplo, o quê? Conseguimos saber que distância vai, porque essas fotografias estão à escala, que distância vai do portão da prisão até à guarita da prisão, por exemplo. Veio buscar aqui um exemplo. Consegue-se medir distâncias, portanto, consegue-se saber referenciar geograficamente onde é que está o quê. Isso é um tipo de riscos. Nós sabemos geri-los e há muitos anos que o fazemos. A fotografia, filmagem objetiva ou panorâmica é quando a mesma prisão é filmada ou é fotografada obliquamente deste ano, daquele ano. Isso apresenta outro tipo de riscos. E quais são os riscos aqui? Se eu tiver um drone a pairar ao lado da prisão, para continuar a utilizar este exemplo, e tiver a transmitir as imagens para alguém que esteja a controlar, por exemplo, a intrusão com outro drone de qualquer coisa dentro da prisão, estão a ver um mundo de possibilidades de estar aqui. Não tem nada a ver com a ortofotografia. Não tem, por vezes as pessoas perguntam-nos, então, mas está-me a proibir de filmar ou de fotografar uma coisa que já está no Google. Os riscos são diferentes. É este o ponto que eu quero chegar, e tem que ser tratado de forma diferente. Boa tarde, meu nome é Pedro Costa, sou operador de drone profissional e pergunto o que é que a ANAC está a fazer junto da DGI para que as zonas de proibição sejam coincidentes com a lei portuguesa, não são. Ou seja, já me aconteceu situações que eu, perante a lei portuguesa, podia voar e o drone não levantou do chão, nem sequer ligou motores. E já aconteceu o contrário, a testar drones em zonas que supostamente o drone não devia ligar motores e ele ligou. Eu queria saber o que é que a ANAC quer fazer junto da DGI para obrigá-los a que essas zonas sejam coincidentes. Obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, pedimos desculpa, mas nós temos outros compromissos profissionais da parte da tarde e achávamos que o debate seria da parte da manhã e, como canalizamos outras ações, não podemos estar presentes. Mas indo responder diretamente para a sua questão. O que vale em Portugal é o que está estipulado no nosso regulamento. Nós sabemos que as nossas áreas que estão nos fecheiros KPMZ e na nossa aplicação Voa na Boa não são idênticas à que a DJI utiliza. Aqui a questão é, em território português, a jurisdição é nossa. Nós tivemos a preocupação de falar com a DJI relativamente a esta matéria, até de conformarem as áreas disponíveis com as áreas, de serem coincidentes com as áreas dos regulamentos. Está um processo em curso, porque, salvo erro, a DJI utiliza áreas circulares e nós utilizamos polígonos. E isso levanta aqui algumas questões do ponto de vista tecnológico para a DJI. Mas a DJI, aquilo que diz que está disponível é... Ups. Sim.
Mas a DJI está disponível e tem que estar, porque quem manda quanto aos aspectos de navegação aérea e utilização do espaço aéreo é a ANAC e a AEN, e por isso esta matéria, eu estou sensibilizados para isso. Nós sabemos, já nos aconteceu, pessoas ligarem-nos a pedir, eu quero pedir uma autorização para desbloquear o meu drone. E são situações em que, olha, o senhor até tem espaço aéreo não controlado, é espaço aéreo livre. Mas o aparelho não consegue descolar, dá-me aqui a pedir um código. E é o código da DJI. Aquilo que a gente já alertou a DJI é para sensibilizá-los e para eles implementarem o que está no nosso regulamento. Até porque o nosso regulamento, se formos ver, eles só têm os nossos aeroportos, não têm os nossos aeródromos. A gente chamou a atenção que também devem carregar essa informação. A única questão aqui é da compatibilidade tecnológica. O que é que eu sugiro? Nas situações em que me descreveu, aquilo que deve fazer, deve enviar um e-mail para a DJI a dizer que, segundo a regulamentação vigente em Portugal, esta área não é uma área proibida ou não é uma área restrita, por isso desbloqueiem. É aquilo que devem sugiro fazer. Esta situação eventualmente vai ser resolvida, não sei, vai demorar algum tempo, porque estamos a falar, a DJI utiliza áreas circunferências, nós utilizamos polígonos. E aqui a grande questão é, do ponto de vista tecnológico, essa compatibilização por causa dos dados, mas nós estamos sensíveis a essa solução. Aquilo que eu recomendo é que, nas situações em que não há restrições da parte da ANAC, e existe a parte deles que enviam um e-mail a dizer que aquela área, e até juntar o nosso regulamento, aliás, o nosso regulamento vai ficar disponível em breve em inglês, por isso também facilita, e a própria DJI também está sensibilizada para esta situação que já falámos com eles. Faz favor. Boa tarde. Acho que uma das grandes preocupações para quem queira voar prende-se com o tempo que é necessário desde o momento em que nós sabemos que vamos fazer um voo até o momento em que vamos pedir as autorizações. Salientar a questão da app de ano, acho que vai dar uma boa ajuda, mas há perspectivas desses 10 dias baixarem eventuais 5 dias, ou haver alguma maneira de nós comunicarmos diretamente e termos pedidos de autorizações de um modo mais eficaz e mais rápido. Essa tem sido uma questão que tem sido colocada com alguma regularidade à ANAC. Ao longo de um ano de várias ações de promoção que nós fizemos, tem sido uma questão muito levantada e também criticada, porque é a questão dos 12 dias. A questão dos 12 dias tem a ver com situações muito específicas, tem a ver com as situações em que é necessário a emissão do NOTAM, como já foi aqui falado, que é o Notice to Airman. Ou seja, são situações que é preciso fazer um aviso para a aviação em geral. E tem a ver com situações que contendem com a segurança do espaço aéreo. Normalmente, nem todas as situações que nos colocam é necessário emitir um NOTAM. Até porque um NOTAM, se começamos a emitir muitos NOTAMs, começamos a criar ruído e os pilotos deixam de ver todos os NOTAMs. Ou então NOTAMs em determinadas áreas. E os 12 dias têm a ver com um procedimento que está estipulado a nível internacional, até que depois o meu colega vai explicar. Tem a ver quando há necessidade. Porquê é que são 12 dias em determinadas situações? Tem a ver com situações que é necessário articular com os órgãos de prestação de serviços de tráfego aéreo e também com as entidades militares, em que é necessário coordenar um determinado volume de espaço aéreo. E isso implica a coordenação de várias entidades. E também, do ponto de vista dos procedimentos aeronáuticos, há um prazo mínimo de publicação de um NOTAM. Porque, só para terem uma ideia, um piloto, quando descola com a sua aeronave, vai ver os NOTAMs ativos. Mas por trás desse trabalho de emissão do NOTAM, há um trabalho de 3 entidades, a ANAC, a AEN e da própria NAV, que é a entidade prestadora dos serviços de navegação aérea, que tem que se coordenar. E se formos ver, 12 dias não é muito, até porque, como eu lhe digo, isto é um prazo que está definido nos anexos da ICAO. A ICAO é a entidade, a Organização Internacional da Aviação Civil, que regula toda esta matéria no plano internacional,
tem um conjunto de anexos, e cada anexo, só para terem uma ideia, há um anexo para o licenciamento pessoal aeronáutico, há um anexo para as regras do ar, há um anexo para a meteorologia, há um anexo para a busca e salvamento, e há 2 anexos, um deles é a informação aeronáutica e outro tem a ver também com a cartografia aeronáutica. E as regras dizem que tem que ter o NOTAM, os 12 dias têm a ver para dar tempo para a emissão do NOTAM. Mas eu alerto para a situação. Na maioria das situações não há necessidade de emitir um NOTAM, mas isso tem que ser uma avaliação do ponto de vista da segurança operacional. Por exemplo, aqui há 3 anos atrás nos dizem que quero fazer um voo com drone no meio do Alentejo. Nós tenderíamos a dizer que é necessário emitir um NOTAM. Ou atualmente nós já, porque só os burros é que não mudam, nós avaliamos as condições de segurança operacional e chegamos à conclusão que não há necessidade até pelos movimentos aéreos em determinada zona. E nós podemos dizer, olha, não há necessidade de emitir um NOTAM, mas eu percebo que muitas vezes os vossos trabalhos podem parecer trabalhos de um dia para o outro, mas nós também temos que... E nós também... É aquilo que eu peço em situações de urgência, porque está lá o prazo de 12 dias, mas isso não proíbe que as pessoas até possam pedir fora desse prazo. O que pode acontecer é, se for necessário emitir um NOTAM, está fora de questão. Se não for necessário, com certeza que a autoridade aeronáutica emite a respectiva autorização. Se forem ler bem o regulamento, nós criamos esta chamada válvula de escape para estas situações. Eu percebo, mas tentem compreender que os 12 dias, que até o meu colega vai explicar melhor, têm a ver com procedimentos de aeronáutica civil. Não é um prazo que foi pensado por nós, porque podem dizer que 12 dias é muito. É capaz de ser, mas nós temos que saber articular a utilização do espaço aéreo com todos os outros operadores e agentes que também utilizam o espaço aéreo. Mas o meu colega vai explicar melhor os 12 dias da emissão do NOTAM. Então, indo aqui um pouco de encontro ao que o Pedro já disse, esta situação dos 12 dias advém da correlação de 2 anexos da ICAO. É o 2, que há regras do ar, são as regras que os pilotos têm que cumprir quando a voar, e o segundo é o anexo 15, que é a informação aeronáutica. Não, eu vou passar. Relativamente ao FPV, First Person View, só aqui para decifrar, nós, do ponto de vista da aeronáutica, quase conseguimos estar uma hora a falar só através de siglas. Eu vou tentar decifrar o FPV, é First Person View, ou seja, são aquelas pessoas que fazem os racers, que têm os óculos e que basicamente não têm a chamada Visual Line of Sight, ou seja, não estão a ver à vista, têm um aparelho que lhes permite a visualização do que é que a câmara está a receber. Nós, inicialmente, na primeira versão do regulamento, como a utilização dos FPVs é um voo B-veloz, é Beyond the Line of Sight, ou seja, todos os racers, até os treinos careciam de uma autorização da ANAC. Ora bem, isso é manifestamente desproporcional àquilo que nós pretendemos tutelar com o regulamento. O regulamento quer tutelar a navegação aérea e, em certa medida, as situações dos racers ou dos drone racers, das corridas, normalmente são espaços fechados, devidamente protegidos. E nós criamos uma exceção específica para a utilização dos FPVs. Porque os voos de FPVs são voos para além da linha de vista, porque eu não estou a ver com a minha visão, estou a ver com a visão da câmara. E eu não tenho uma visão, como se diz, uma visão todo o perímetro, ou seja, quase uma visão a 180 graus, ou seja, do contexto. E por isso, mas nós achamos, isto também é só por uma razão, porque os voos para além da linha de vista, o meu auxílio para navegar o drone é a câmara, ou seja, é então o GPS. E também seria desproporcional para os voos FPVs, por isso o nosso regulamento, e se consultarem as nossas perguntas e respostas frequentes, está lá a resposta. Podem, não carecem de autorização da ANAC, dentro de determinadas condições. Se forem recintos fechados, ou que tenham redes e que não ultrapassem determinada altitude, podem ser feitos sem necessidade de uma autorização expressa da ANAC. Vão ser obrigatórios ou ainda não está nada decidido? Ora bem, quanto à questão dos seguros, neste momento o regulamento, como eu volto a referir, prende-se apenas com as questões de navegação aérea.
não se encontra normas, nem podia ser através de um regulamento, regular a matéria dos seguros. O futuro decreto-lei que irá sair, eu não estou a ter nenhuma confidência, basicamente assenta em dois pilares. Um tem a ver com o registro dos drones e outro tem a ver com a necessidade do seguro. Neste momento ainda não é obrigatório um seguro. Aquilo que nós recomendamos, e é uma recomendação, ninguém pode ser sancionado por isso, mas do ponto de vista de uma segurança, de uma avaliação da segurança operacional, se verificarem que isso acautela a vossa atividade, e eu volto a dizer que a ANAC não é um bicho de papão. Nós também, como eu disse no início, incentivamos a utilização dos drones se isso potencia uma atividade económica e é uma forma de sustentabilidade de determinada pessoa. E se isso também for uma proteção para vocês, que fazem uma determinada levantamentos aéreos, levantamentos topográficos, isso configura uma proteção para a vossa atividade, acho lindamente. Acima de tudo também para, se as vossas atividades são suscetíveis de constituir um risco, nomeadamente filmagens de um concerto em que há o sobrevoo da multidão, mesmo que exista uma avaliação de segurança operacional onde são introduzidos um conjunto de medidas para mitigar o risco, nomeadamente, eu estava a falar aqui com um colega vosso que nós definimos, eu quero passar pela multidão para fazer uma aproximação frontal do concerto. Então nós definimos, olha, em vez de estar 1 minuto, só pode passar 10 segundos e tem que ser a uma velocidade X, ou seja, isso é uma avaliação operacional. Mas todos nós sabemos que, apesar de nós, e na aviação, temos a cultura securitária e de segurança e de promover, só para terem uma ideia, quando há uma falha dentro de uma aeronave, há sempre redundâncias, há sempre alternativas. E aqui a questão é, mesmo que se uma alternativa falhar, por exemplo, se o drone diz que, mesmo que haja uma falha num rotor, consegue levar o drone para um determinado ponto de segurança, pode efetivamente falhar. E se cair em cima de alguém, é também a cobertura do risco está protegida. Não só vocês, acima de tudo, quem o lesado não tem culpa nenhuma. Por isso, aquilo que nós sugerimos é que, efetivamente, tenham seguro. Neste momento não é obrigatório, de acordo com a nova legislação que irá ser aprovada pelo Governo, irá ser obrigatório a constituição de um seguro de responsabilidade civil e, a meu ver, a partir de determinada massa operacional, falar em peso, nós falamos em MTOM, mas a massa operacional das aeronaves, eu considero que devem ser seguradas até porque a carga cinética associada a um drone, tendo em conta a massa vezes a velocidade, pode provocar danos corporais ou infligir danos corporais e materiais nas pessoas e bens à superfície tremendos. Por isso, eu aconselho, em função do risco da atividade, que constituam ou celebrem um seguro para proteger a vossa atividade e proteger as pessoas, neste caso terceiros, que não lhes é imputável tal situação. Todos nós sabemos que tanto a ANAC como a Autoridade Aeronáutica Nacional têm feito um trabalho excepcional na facilitação de toda esta temática relacionada com drones. O que vai haver é as novas regras que nos vão ser impostas pela Comunidade Europeia, digamos, em que vão ter que ser traduzidas, digamos, para a legislação portuguesa. Essa tradução vai ser uma obrigatoriedade ou, digamos, tanto a ANAC como a AAN vão ter uma prevalência nas leis como tem agora. Porque, por exemplo, estávamos aqui assim a falar dos drones em RPD, uma das propostas de lei que surgiu foi que todos os voos com FPV, com óculos, com a aplicação de óculos, fora de locais apropriados para tal efeito, necessitavam de um plano de voo, de uma assessoria de spotters, eu creio que eram 3 ou 4, faziam equivaler aquilo, digamos, a um plano de voo de um avião normal. Isso será traduzido para Portugal ou manterá a ANAC, digamos, e a Autoridade Aeronáutica Nacional a primazia sobre essas regulações? Vamos lá ver. A partir do momento que sair um regulamento europeu,
estamos a falar de um regulamento europeu, aprovado pela Comissão Europeia, ele tem eficácia direta e imediata no nosso ordenamento jurídico português. E aqui aplica-se o primado do direito da União Europeia, que prevalece sobre a nossa legislação nacional. Dito isto, ele vincula não só as entidades públicas, mas também os particulares. Neste momento já saiu a opinion da EASA, e a acompanhar a opinion da EASA saiu também 2 documentos que eu recomendo a leitura. Um deles é o projeto de regulamento das regras do ar para os drones, em que estão lá vertidas já 2 categorias, a categoria aberta e a categoria específica, que basicamente apontam o futuro da regulamentação dos drones.